Há algumas semanas um amigo me mandou um link dizendo que era um enigma que ele tinha achado na internet, e quando eu baixei o nome da pasta era o enigma que eu certamente não criei. Bom, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O enigma que eu não criei, né? Não fui eu. Quando você abre a pasta, tem uma série de arquivos em ordem e o primeiro deles é bem-vindo. Quando você abre, é um JPEG com texto. Tá escrito bem-vindo ao jogo, tenham todo o tempo do mundo, porém o primeiro a resolver ganhará um prêmio, boa sorte. E aí embaixo, o enigma. Comecem por aqui. Para nosso bem, a comodidade, em seu interior, solidez, mas nossos olhos não enxergam além da beleza. Sinto-me um poeta quando escrevo sobre arquitetura. Tá bom? E aí, no rodapé da imagem, a resposta é a senha para o ponto .rar. Ou seja, tenho que resolver esse enigma e aí eu vou ter acesso à próxima pasta. Esse enigma é um texto, então não tem muito para onde a gente correr a não ser analisar ele ou interpretar de alguma outra forma. Se você olhar bem, algumas palavras nele começam com letra maiúscula mesmo sem estar no começo de uma frase, e também temos a palavra arquitetura, que está escrita de uma forma diferente. Então, seguindo uma lógica, a gente vai pesquisar isso no Google para ver se encontra alguma coisa. Se você pesquisar as 3 palavras com letra maiúscula no Google, você vai achar uma página da Wikipédia que chama Tríade Vitruviana. Abrindo essa página, você vai ler sobre um homem que chama Vitrúvio e como ele criou os 3 elementos fundamentais da arquitetura: utilitas, firmitas e venustas, ou, em português, comodidade, solidez e beleza. Ou seja, a gente está no caminho certo, então a gente tenta sem a tríade vitruviana. E não é a tríade vitruviana, é claro que não é, né? Não ia ser fácil assim. O que sobrou pra gente pesquisar agora foi a palavra arquitetura, escrito daquele jeito diferente, mas se você pesquisa isso no Google, você não vai achar de cara algo relacionado a tudo que a gente viu até agora. Você tem que descer um pouco até o final da página, e lá você vai encontrar uma página da Wikipédia. Abrindo a página da Wikipédia, você vai ver que ela fala sobre um livro chamado De Architectura Libre Decem. É um livro que conta pra gente sobre os princípios da arquitetura, e o escritor desse livro é Marco Vitrúvio Polião. Ligando os pontos, a gente volta pro enigma e a última frase é: sinto-me um poeta quando escrevo sobre arquitetura. Quem escreveu esse livro foi Vitrúvio, ou seja, essa é a senha. A gente tenta Vitrúvio e... pau! Foi! Abrindo o próximo enigma, ele já começa com outro JPEG. Dessa vez é uma foto do homem vitruviano e um texto do lado. O texto diz: o Renascimento deu vida nova à arte e à ciência. Ambos os campos intelectuais viram o nascimento de um corpo celeste. Ok, no próprio enigma a gente já tem algumas dicas. De um lado a gente tem o homem vitruviano, que foi uma das artes mais famosas de Leonardo da Vinci no Renascimento, e o próprio texto falando do Renascimento, que foi um movimento artístico que nasceu na Europa no século XIV, e nele tivemos os maiores pintores e escultores que a gente conhece até hoje: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio. Sim, as Tartarugas Ninja. Então a gente tem que pesquisar alguma coisa sobre Renascimento e corpo celeste. Vamos ver se a gente acha. Se você pesquisar Renascimento no Google, você vai achar as obras mais famosas da época, como o Teto da Capela Sistina, a Mona Lisa, até o Homem Vitruviano. Na página da Wikipédia fala muito sobre religião e a história da época, mas nada sobre corpo celeste. Porém, enquanto eu pesquisava mais sobre o Renascimento, eu comecei a reparar melhor na imagem do enigma e eu vi que no rodapé da imagem tem nomes escritos, mas estava bem difícil de ler, então eu coloquei no Photoshop, aumentei o gama da imagem e lá estava escrito Sandro Botticelli e Galileu Galilei. Ok, a gente tem nomes agora, vamos pesquisar por isso. Pesquisando sobre Sandro Botticelli, eu descobri que ele também foi um pintor muito famoso do Renascimento e a obra mais conhecida dele é O Nascimento de Vênus. Ok, o enigma falava sobre o nascimento de um corpo celeste, mas o que Galileu Galilei tem a ver com isso? Lendo sobre ele, eu descobri que ele foi um dos criadores do telescópio, e ele também influenciou muito na ciência da época. E no enigma fala que ambos os campos intelectuais viram o nascimento de um corpo celeste. Levando em consideração que ele criou o telescópio e o quadro mais famoso do Botticelli é O Nascimento de Vênus, então a resposta deve ser Vênus. A gente tenta Vênus e... tá lá, moleque, mais um!
terceiro enigma começa um pouco diferente, ele não tem um JPEG, dessa vez é um arquivo de texto e nele tem algumas coordenadas e uma frase que diz "Não sou qualquer Vênus". Pesquisando essas coordenadas no Google Maps, você vai parar numa cidadezinha no interior da Áustria. E esse enigma foi mais fácil do que eu pensava, porque se você pesquisar Vênus e Áustria no Google, você vai achar uma página da Wikipedia que chama A Vênus de Willendorf. E eu não tinha reparado, mas a cidadezinha que essa coordenada me levou era Willendorf. Essa página da Wikipedia fala pra gente sobre uma estátua achada nessa cidade, Willendorf, e é uma estátua do período paleolítico que representava a deusa da fertilidade. Tá bom, isso foi bem interessante. Então a gente vai lá nos arquivos, coloca como resposta Vênus de Willendorf e foi, tá bom? Isso foi bem fácil até. O quarto enigma volta a ser igual aos primeiros, é um JPEG e nele tem uma foto da Vênus de Willendorf, que a gente tinha visto no enigma passado, e um texto dizendo "Meu antônimo sempre foi uma bela dama para Bouguereau". Quem caralhos que é Bouguereau, mano? Pesquisando sobre Bouguereau no Google, você descobre que o nome inteiro dele é William Adolphe Bouguereau, e ele foi um professor e artista francês muito conhecido pelas suas artes um pouco chamativas para a época. Ele sempre representou muito a sexualidade e a nudez feminina, o que fez algumas pessoas criticarem bastante ele. E apesar dele ter representado muito esse lado sexual nas suas artes, ele também era muito depressivo. E isso fez com que ele representasse a morte em muitos de seus quadros, como O Dia da Morte, O Primeiro Luto, Igualdade diante a Morte. Então esse enigma me fez interpretar a frase de um jeito diferente. O enigma diz: "Meu antônimo sempre foi uma bela dama para Bouguereau". Mas o antônimo de quem? Da estátua? A estátua significa fertilidade ou vida, e o contrário disso seria a morte. A morte sempre foi muito representada nas artes de Bouguereau, e uma pesquisa que me fez comprovar minha teoria é que se você pesquisar morte no Google, na página da Wikipedia a representação dela é um quadro do Bouguereau. Ou seja, a resposta é morte. O próximo enigma foi bem fácil, ele estava mais para um portão de entrada para os enigmas que iam ser realmente difíceis. E quando você abre ele é uma imagem com texto escrito "Sua perspectiva humana não se aplica a nós". E embaixo uma série de zeros e uns. Para quem já estudou programação ou quem já viu alguns enigmas na internet, todo mundo sabe que 0 e 1 é código binário. Então era só a gente colocar isso no tradutor e ver o que essa mensagem queria dizer. Colocando esse monte de 0 e 1 no tradutor binário, você chega à resposta máquinas. Faz muito sentido. A resposta do enigma passado era morte. Dessa vez o texto falava "Sua perspectiva humana não se aplica a nós", as máquinas. Ok, agora as coisas começam a complicar um pouco. Esse enigma começa com uma frase dizendo "Siga a lógica de Ptolemeu", e embaixo algumas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive uma delas está em negrito, e embaixo no batente da imagem está escrito "Assinado Zoom". Entendi nada. Se você pesquisar sobre Ptolemeu no Google, você vai ver que ele foi um cientista grego que morou na cidade de Alexandria e criou e defendeu a tese do geocentrismo, que diz que a Terra é o centro do universo. Bom, se a gente tem que usar a lógica de Ptolemeu nessas cidades, então vamos começar pesquisando elas no Google Maps. Se você pesquisar essas cidades no Google Maps, você vai ver que elas estão bem próximas umas das outras, mas por que Porto Alegre se repete na lista? Se você vê a teoria de Ptolemeu, ele diz que tudo gira ao redor da Terra. Então faz sentido que seja um ciclo e comece em Porto Alegre e termine em Porto Alegre. Então a gente tem que circular essas cidades no mapa e teoricamente vai ter alguma coisa no centro. Eu procurei por bastante tempo, mas eu acabei não achando nada. Mas eu lembrei de quem escreveu supostamente o enigma, estava assinado Zoom. Então eu comecei a dar zoom e lá no meio tinha uma cidade bem chamativa. Eu tentei o nome dela e foi. A cidade que estava lá no centro era Antagorda. Esse enigma foi completamente uma piada interna com os meus amigos. O próximo enigma começa pela primeira vez com dois arquivos dentro da mesma pasta, uma imagem chamada Decifra-me e um arquivo de texto com o título de Magnum Opus. Abrindo a imagem você vai ver uma estátua de Júlio César e uma série de letras embaralhadas que não fazem o menor sentido. Abrindo o arquivo de texto, nele tem um link para o YouTube que te leva para a Nona Sinfonia de Beethoven.
que isso tudo tem a ver? Eu fiquei olhando por bastante tempo a imagem e eu cheguei à conclusão de que esse texto tá todo embaralhado, é uma criptografia. Então eu pesquisei na internet diversos modos de como descriptografar isso e nenhum dos que eu tentei funcionou de verdade. Então eu continuei lendo sobre e eu descobri um que chama A Cifra de César. E faz muito sentido, o texto está do lado de uma imagem do Júlio César. A cifra de César funciona da seguinte forma: você pega o alfabeto convencional e você pula as letras uma certa quantidade de vezes e começa a criar um texto a partir daí. Por exemplo, você pega o A e pula ele 4 vezes. Nesse momento o A é o D, o B é o E, o C é o F e assim por diante. E aí você cria um texto criptografado. Então eu pensei, tá, eu tenho que usar a cifra de César nesse texto que está criptografado. Mas só tem letra, eu não sei quantas vezes eu tenho que pular. Mas o link pro YouTube me leva pra Nona Sinfonia de Mozart. Oi, é o Code do Futuro. Eu tô editando aqui, eu vi que eu falei Sinfonia de Mozart, né? É Beethoven, tá? Eu falei errado. Só isso mesmo, obrigado, pode ir pro vídeo de volta. Mas o link pro YouTube me leva pra Nona Sinfonia de Mozart. Então, e se eu pulasse 9 vezes? Então eu fui no Google, coloquei esse texto num tradutor de cifra de César e pulei 9 vezes as letras do alfabeto e achei uma resposta. Traduzindo essa cifra de César, o texto dizia: se você chegou até aqui, deixa o like. A senha é o tipo de código usado aqui. Então a gente coloca a senha cifra de César e é isso. Passamos, né? Essa foi bem fácil. A gente finalmente chegou no meu enigma favorito. Esse daqui foi uma beleza. Nossa, quem que criou isso? É um gênio, não é mesmo? Esse enigma tem mais uma vez um arquivo de texto e uma imagem. A imagem chama O Legado e o arquivo de texto chama Matières. Tá bom? Francês dessa vez. A imagem tem 2 símbolos estranhos do lado e um texto dizendo: se chegou até aqui, sinta-se orgulhoso, o importante é o aprendizado da jornada e não a recompensa ao final. Mater já nos contou sobre ele. Abrindo o arquivo de texto tem mais um link do YouTube e ele leva a gente para um vídeo chamado Jean Bodel, Tristan et Isolde, Les Umpins Verdot. Eu não sei falar francês, tá? Se você sabe, pode me corrigir aí. E é uma música meio medieval, eu não entendi nada, eu fui ler a letra e fala sobre um estupro. Tá bom? Então eu não tinha muito mais o que fazer a não ser pesquisar sobre esse Mater que falou no enigma e ler sobre esse Jean Bodel. Eu pesquisei Mater na internet, não achei nada demais, Mater não me contou nada sobre ele, que eu também não sei quem é ele. Então eu fui ler sobre o Jean Bodel. Se você pesquisar sobre o Jean Bodel na internet, você vai ver que ele foi um trovador francês. Trovador, para quem não sabe, é quem escrevia história, e ele escrevia tudo em francês arcaico. Ele é muito conhecido por ter escrito a história de Carlos Magno contra o exército dos saxões e também por ter separado as histórias da época dele em 3 matérias, ou 3 livros. A matéria da Bretanha, a matéria da França e a matéria de Roma. Tá bom, a gente sabe quem é o Jean Bodel, a gente sabe o que ele fez e por que ele é conhecido, mas o que tudo isso tem a ver? Eu abri esses 3 livros que o Jean Bodel escreveu, as 3 matérias, e cada um falava sobre um povo e as suas lendas e as suas histórias, mas teve uma coisa que se conectou. Na imagem do enigma, a gente tem aquelas 2 formas estranhas nas laterais. Eu joguei essa imagem no Google e o Google relacionou com algo chamado nó celta, que era um símbolo usado pelo povo celta que significava a eternidade, algo que não tem começo nem fim, o mistério da vida e da morte. É muita filosofia pra mim. Mas, como na matéria da Bretanha falava sobre o povo celta e na imagem tinha um nó celta, então provavelmente a nossa resposta tá na matéria da Bretanha. Lendo sobre a matéria da Bretanha, você descobre que lá ele contou a história de vários reis e as suas cruzadas, as suas jornadas, mas principalmente sobre os cavaleiros da Távola Redonda e o ciclo arturiano. Ou seja, ele contou as histórias do rei Arthur, e tá falando que Mater já nos contou sobre ele, e matéria é Mater em alemão, ou seja, acho que a gente já tem a resposta. A gente vai lá, tenta rei Arthur e... foi! Nossa, esse foi muito bom. Puta merda, bicho.
A gente chegou finalmente no último enigma, ou quase isso. Ele começa mais uma vez com um JPEG e um texto dizendo: parabéns, tu manja do ciclo arturiano. Começo do século na defesa contra os saxões mais 10. E aí uma série de números e letras que eu não entendi porra nenhuma. Bom, ele tá falando do ciclo arturiano que a gente tinha visto no enigma passado. E eu também lembro que Jean Bodel tinha escrito alguma coisa sobre Carlos Magno e a luta dele contra os saxões. Então eu fui pesquisar sobre isso e eu descobri que ele lutou contra os saxões no século 8. 8 mais 10 é 18, eu tento isso como resposta e não foi. Então eu decidi pesquisar o que eram esses números e letras para ver se eu encontrava alguma coisa, e eu só achei uma tabela de distribuição de elétrons e nada que me ajudou de verdade. Então, como última alternativa, eu tinha que ler um pouco mais sobre o ciclo arturiano para ver se eu encontrava alguma coisa, e lendo sobre o rei Arthur, eu descobri que ele também lutou contra os saxões no século 6. 6 mais 10 é 16, eu tentei isso como resposta e... também não foi, né? Porém, esse 16 me ajudou um pouco mais pra frente. Eu percebi que esses números e letras provavelmente eram um tipo de código ou de criptografia. Então eu comecei a ler uma lista de códigos e lá eu vi código hexadecimal. Pra quem não sabe, hexadecimal é um sistema de numeração que usa números de base 16. E a gente tinha achado 16 antes. Ou seja, provavelmente isso daqui era uma mensagem em hexadecimal. Eu fui no Google, peguei um tradutor hexadecimal, coloquei esses números e letras lá e eu achei uma resposta. Colocando essa sequência de números e letras no tradutor hexadecimal, você tem a palavra parabéns. Obrigado, muito obrigado. Então você tenta parabéns como resposta e foi. Tá bom, foi bem fácil até, olha só, eu sou um gênio, não é mesmo? Abrindo a penúltima pasta, a gente tem um JPEG que chama parabéns, e a senha para ele também era parabéns. E dentro desse JPEG tem um texto dizendo: seu prêmio está no bloco de notas, a senha é coxinha de jaca. Onde é que eu tô indo, velho? Então você vai na última pasta chamada O Tesouro, coloca a senha coxinha de jaca e abre um arquivo de texto, e lá tem mais um link pro YouTube. Abrindo esse link pro YouTube... Ah, mano. Foda-se.